Graças a Deus, irmãos, estamos de volta em nome de Jesus. O tema da lição hoje é oração em meio ao desespero. Se você tem uma Bíblia em casa, abre comigo no Salmo 142. Amém? Salmo 142, se você que tem uma Bíblia em casa, Salmo 142. O tema da lição é oração em meio ao desespero. Salmo 142. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta uma armadilha. Olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Salmo 142. Objetivo da lição: mostrar para o aluno que Deus não desiste de ninguém. Por isso, permite lutas e tribulações para aperfeiçoar a nossa dependência dele. Introdução: a oração é para a vida espiritual o que o ar ou o sangue é para o corpo. Não dá para ficar sem. É por isso que muitos crentes que oram pouco também têm pouco ou quase nenhum vigor espiritual. Fomos criados para nos relacionar com Deus. Salmo 100, versículo 3. E esse relacionamento tem início no novo nascimento. 2 Coríntios 5,17. E a partir daí passamos a ter verdadeira comunhão com Ele. Romanos 5, 1. Mas o aprofundamento desta comunhão ou a intimidade com Deus depende fundamentalmente da oração e do estudo da palavra. Quando somos desinteressados de um ou dos dois, Deus precisa interferir permitindo situações adversas. O Salmo 142 revela o drama de Davi em sua fuga desesperada de Saul, que o caçava freneticamente com a única finalidade de matá-lo. Davi foi o rei escolhido por Deus para substituir o perverso rei Saul, porque o Senhor já o tinha rejeitado. 1 Samuel 13:14. Mas até que Davi tomasse posse do que era seu por direito, teve que passar por muita luta interna em sua alma. Exemplo: angústia, ansiedade e medo. E extrema em seu corpo, privações, fome, frio. Nessas circunstâncias, o crente ora, jejua muito e ainda busca intercessores para orarem a seu favor. Mas seria bem mais fácil para Deus e para o crente se adquiríssemos o hábito diário da oração e da leitura mediativa nas Escrituras. Amém? Glória a Deus, que palavra abençoada, que salmo, né, irmãos? O tema da lição hoje é oração em meio ao desespero. E nós vemos aqui o Salmo 142, Davi, ele fugindo de Saul. Ele se tornou um fugitivo na terra dos viventes. Por quê? Porque Saul procurava matá-lo. Quando ele escreveu este salmo aqui, 142, ele estava na caverna de Adulão. Estava fugindo de Saul. Então, Deus, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, quando Deus promete alguma coisa para você, você pode ter certeza que ele vai trabalhar em você primeiro, para que depois você possa tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. Esse Salmo 142 é uma aula praticamente, é uma expressão de,
de súplica. Por quê? Porque ele estava, humanamente falando, pastor, Davi estava desamparado, humanamente falando. Ele diz aqui, quando vê, olho à minha direita, eu não vejo ninguém, a minha alma não encontra refúgio. Então, o homem, existem situações na nossa vida que o homem não vai poder fazer nada por você. Porque o problema já é espiritual, o problema é a alma. Davi, ele estava com a alma no cárcere, devido à perseguição que Saul freneticamente pôs sobre ele. Israel praticamente inteiro estava atrás de Davi. Israel inteiro. Saul colocou um exército muito grande para poder perseguir Davi. Por quê? Por inveja. Por inveja. Por que ele teve essa inveja? Porque Saul, ele rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou. Deus, quando fala para Samuel ungir Saul, ele unge Saul e diz para ele, olha, anda no caminho do Senhor. Tudo que o Senhor falar para você, você faz. Obedece e você vai ser próspero. Deus vai confirmar o teu reino. Só que o que acontece? Acontece que Saul, ele não segue a palavra de Deus. Saul, ele segue o seu próprio caminho. Saul, ele segue o seu próprio coração, a sua própria vontade. Aí, conclusão, acaba sendo rejeitado por Deus. Aí Samuel vai até Saul e diz, olha, Deus, ele ia confirmar o teu reino. Mas devido à sua desobediência à palavra do Senhor, Deus rasgou o teu reino, Deus passou o teu reino para o teu próximo. Deus já tem escolhido um homem segundo o seu coração, para que possa reinar sobre todo Israel. Depois, sabendo disso, ele ficou sabendo que Davi tinha sido ungido e começou a perseguir Davi. Aí Davi foge, se tornou um fugitivo na terra dos viventes, porque um exército, praticamente ninguém ficou do lado de Davi, só Deus. Aí ele correu, fugiu e escondeu na caverna de Adulão. Aí ele começa a escrever esse salmo. Amém, pastor? Amém, meu querido. Que benção nesse estudo desta manhã, deste domingo, do dia 13 de novembro de 2022. É uma maravilha, né? Infelizmente, hoje acontece na vida de muitas pessoas também que só procura Deus no momento difícil. Há uma desobediência nisso, porque Paulo diz ali à igreja tessalônica que nós devemos orar sem cessar, né? E às vezes nós não somos obedientes, às vezes nós iremos buscar Deus no momento difícil, no momento que nós achamos para o homem que tudo está difícil, no momento que não tem mais jeito. A solução é orar, clamar, suplicar ao nosso Deus. E Deus, ele é tão misericordioso conosco, cooperador Éder, que Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele nos dá a vitória. Aleluia. E mesmo assim, às vezes nós continuamos no mesmo erro. Daí largamos de orar porque Deus nos concedeu a vitória. Só vai orar novamente naquele fervor no momento que acontece a mesma maneira, a mesma coisa novamente. Repetir às vezes o mesmo ato, totalmente diferente um do outro, mas no momento que a gente está tendo uma decisão da parte de Deus para conosco, no momento que nós achamos que não tem jeito, o negócio agora é orar. É só a oração que vai resolver. Então, não sei qual o problema que você está passando, qual é a luta que você está passando. Continue orando, perseverante na oração. Deus concedendo para você vitória, o segredo é continuar a orar, buscar. É ter saldo de oração com Deus. Sempre costumo dizer para a igreja, ter saldo de oração com Deus. Porque no momento da adversidade, cada um de nós temos o dia mau, conforme está lá em Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir em diante. Sempre um de nós vão ter um dia mau. Qualquer ser humano vai ter um dia mau na sua vida. Se não teve, vai ter, né? Que nós somos pessimistas. Amém? Porque nós somos ser humanos, estamos nessa matéria chamada carne. E às vezes você pode estar pensando, pastor, quantos dias maus eu vou ter durante o ano? Não sabemos. Pode ter até durante o mês, né? 2 dias mal, 1 dia mal, ou nenhum, ou no próximo mês, né? Então, aonde você tem que estar o quê? Tendo o quê? Saldo de oração, né? Buscando, Deus te deu a vitória, continua buscando, continua orando, continua intercedendo, amém? Que no momento que chegar outra adversidade, outra tribulação, calúnia, afronta,
você vai estar ali, ó, forte, né? Exatamente. Porque a oração é para fortalecimento e a palavra para você vencer o adversário, né? Pode até vir a adversidade, a luta tão grande, às vezes você ouvir alguma pessoa ligar para você, ou falar até para você de uma pessoa que falou mal de você, você não está nem aí, porque você está, amém, fortalecido em Deus. Você está arraizado no Senhor, né? Deus está segurando na mão de cada um de nós. Então, a partir do momento que nós largamos de orar, é a mesma coisa que nós estamos largando que a nossa armadura de guerra. Porque a oração, irmãos, a intercessão, a oração, você está fortalecimento, é uma guerra espiritual. Às vezes nós não contemplamos nos olhos carnais, mas é uma guerra constante, é uma guerra espiritual, né? Os principados, potestade, né? A Bíblia diz assim que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Há lutas que nós passamos, às vezes Deus nos chama a nós particular, para nós ter um particular, aquilo que o cooperador Éder disse. Às vezes nós achamos que as pessoas nos abandonaram, não, tem momento que Deus permite. É só você e ele, é no deserto, é você e Deus e mais ninguém. Às vezes nem membro da tua família, amém, vai estar, às vezes, do seu lado. Às vezes é você e Deus. Deus até permite essa situação ocorrer para você ter um particular com ele, para você ter o quê? Uma experiência com Deus, porque lá na frente, Deus vai permitir pessoas passando problemas igual ao seu ou semelhante a você, aí você vai dar o conselho. Né? Porque é algo que você passou, algo que você, amém, viveu, e é onde você vai dar uma orientação para aquela pessoa, como aquela pessoa vencer, amém, esse obstáculo que essa pessoa estiver passando. Né, cooperador? Verdade, pastor. E o que o senhor disse aí sobre o dia mal, como diz Salomão, né? Lembra-te do teu Criador antes que venha o dia mal. Porque o dia mal, ele não avisa quando ele vai chegar. Avisa. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, de repente. Porque o dia mal, na verdade, não é um acidente na vida dos filhos de Deus. Não é um acidente, é uma providência de Deus. Deus permite que o dia mal chegue para tratar o nosso caráter. Assim foi Davi. Deus tinha prometido o trono para Davi, só que Deus usou Saul para quê? Para poder perseguir Davi, para quebrantar Davi. Então, quando Davi ele foi para a caverna, ele ficou a sós ali. Então, esse momento, que é um momento esperado por Deus, é quando você está a sós com ele. Deus, ele levanta inimigos, ele permite que inimigos venham até a nossa vida, não é para destruir você, não é para te derrubar, não é para poder vencer você, pelo contrário, né? É para nos trazer mais próximos de Deus. Saul, ele perseguiu Davi, pastor, por 13 anos. Já pensou 13 anos fugindo do inimigo? Mas Deus usou Saul externo para tirar o Saul interno que existia no coração de Davi. Para que Davi não fosse um segundo Saul. Para que Davi não andasse no caminho da desobediência. Para que Davi não andasse, não rejeitasse a palavra de Deus, assim como Saul fez. Porque tudo que Deus falava para Saul, ele fazia o contrário. Então Deus quebrantou Davi, trabalhou na vida de Davi. Para quê? Para que Davi fosse um homem segundo o seu coração. Para que ele andasse no caminho da justiça, no caminho da retidão. Então é por isso que Deus permite, porque Deus, quando ele permite uma prova na sua vida, ele está te treinando. Deus está trabalhando em você. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Por quê? Porque Deus, ele está mais preocupado em quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. Então, é por isso que o Senhor, ele permite adversidade, ele permite provações, ele permite inimigos para que venham tentar tirar a nossa paz, para que venham ser um espinho na carne. Deus permite para quê? Porque Deus está tratando o nosso caráter. Para que nós venhamos a reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Aquilo que eu estava falando aqui na aula, uma aula passada ou retrasada, como Deus ele mostra que ele é soberano. Quando ele coloca você em situações que você não pode resolver, você não pode controlar.
Você não pode resolver. Então, quando você busca a Deus em oração, você pode ter certeza que a resposta vem. Mais cedo, pastor, ou mais tarde. Então, Deus trabalha. Você que está me ouvindo, se você tem um chamado de Deus e ainda não passou por dia mal, você pode ter certeza. Se prepara. Se prepara porque Deus, ele treina os seus líderes. Deus treina os seus filhos. Você pode ter certeza que esse dia vai chegar. Absolutamente, porque a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã é feita de lutas, é feita de dificuldades, é feita de batalhas. O reino de Deus não é uma colônia de férias. Não é uma estufa espiritual onde você está protegido, onde que nada vai acontecer na sua vida. Pelo contrário, Deus coloca adversidades na sua vida para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa reconhecer e depender exclusivamente de Deus. Glória a Porque, Deus. olha só, na nossa lição aqui, ó, na introdução, ele diz aqui, ó, a oração, pastor, é para a vida espiritual, o que o ar, o sangue é para o corpo. Não tem como ficar sem. Então, todo filho de Deus é assim. Às vezes Deus manda adversidade, por quê? Porque a pessoa não está orando. A pessoa não está orando, a pessoa não está buscando, então as adversidades vêm para quê? Ela serve de combustível para me levar aos pés do Senhor. Para que eu possa clamar, para que eu possa ser totalmente dependente dele e se relacionar com ele, porque o objetivo da criação é essa, relacionamento. Relacionamento. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu clamor, a sua prece. Deus quer ouvir a sua oração. Então, por isso que ele permite adversidades, ele permite batalhas, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa ser totalmente dependente dele. Por que que eu falo isso? Porque ninguém cresce, pastor, no conforto. Quem cresce no conforto é nenê, que está ali no berço, tá crescendo no conforto. Agora, o adulto, ele cresce no confronto. Ele cresce nas guerras, ele cresce na batalha, ele cresce nas adversidades. É por isso que Deus manda, porque Deus está te treinando. É uma escola. A vida, irmão, é uma escola. É uma escola. Tem no livro do Hernandes Dias Lopes, que eu estava lendo esses dias, um livro, A Grande Escola da Vida. Ele diz assim, na escola convencional, primeiro você faz a lição e depois você passa pela prova. Agora, na escola de Deus é o contrário. Primeiro você passa pela prova e depois você aprende a lição. É por isso que Deus treina. Deus está te treinando. Deus está trabalhando em você para que Ele possa moldar em você o caráter de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. É verdade, né? Então, a oração é a comunhão com o nosso Deus, né? Então, nós temos que estar sempre em oração. Não somente na hora da adversidade, mas constantemente em oração. Você ter este particular com Deus, né? Conforme nós estávamos dizendo, orar sem cessar, buscar a Deus. Busca, se deleita no Senhor, amém? Descansa no Senhor, porque você tendo uma vida de oração, pode estar a maior tempestade que for sobre a sua vida, ou um tornado, né? No mundo espiritual. Você não está nem aí, porque você está alicerçado, você está constantemente em oração. Você tem confiança em Deus, no Deus que você serve, amém? Que você não está sozinho nesta batalha, nesta caminhada. Deus está contigo. É aquilo que a lição acabou de dizer, o cooperador disse aí, né? A oração, amém? Ela vai te fortalecer espiritual. Amém? É o seu fôlego, é a sua alma espiritual, é a oração. Assim que você necessita do oxigênio para você sobreviver e o sangue, né? Então, para nós sobreviver espiritualmente, é oração. É falar com Deus, estar em comunhão. Você não conversa com o seu parente todos os dias, às vezes com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, no seu trabalho, com seus colegas, né? Com Deus é a mesma coisa, né? Imagina você ficar tantos dias sem conversar com Deus, não ser grato a Deus em nada, porque tem pessoas dessa maneira. Passa meses e meses, semana, dias sem conversar com Deus, só vai falar com Deus no momento da adversidade. Que gratidão você está tendo com o Senhor. É por isso que Deus manda né? adversidade. Por isso que até Deus manda, né? Deus manda para você acordar. Ô, meu filho, acorda que você tem uma pessoa acima de você. Né? Você tem que ser dependente de Deus. Não pode ser, não, tudo é eu, tudo eu faço, tudo eu desfaço, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Aí que Deus permite algo acontecer na sua vida para você saber que você depende de Deus.
Essa semana passada eu estava comentando ali com os funcionários que trabalham comigo, com o operador Ederson, sobre isso daí. Aham. Né? E às vezes tem muitas pessoas que acham que nunca vai depender de ninguém. Hum, Aí que a pessoa está enganada, né? Deus permite até algo acontecer na vida dela verdade. para ela saber que ela é dependente de Deus e ela precisa de alguém. Nós estávamos comentando nunca. Eu falei lá para um funcionário lá, ô meu querido, porque ele chama eu de vovô, né? Eu chamei ele de meus netinhos. Falei, ô meus netinhos, o negócio é o seguinte, né? O ser humano nunca pode falar nunca. Eu vi uma mensagem, foi no início dos anos, no ano 2000, lá na cidade de Naviraí, nosso pastor presidente nacional, na convenção. O tema da mensagem, o homem nunca pode dizer nunca. O ser humano nunca pode dizer nunca. Isso aí só cabe a Deus. No momento que você falar, nunca vou fazer isso, nunca vai acontecer isso, ou nunca eu vou fazer isso, aí Deus permite até acontecer para você. Não tem aquele ditado do mundo que as pessoas falam que é aquele que gospe para cima, Cai o na gosto testa. cai na cara. É a mesma coisa, né? Verdade. Então, o único que pode falar nunca é só Deus. Nós, Só ser Deus. humano, nós dependemos. Quem eu sou falar? Eu nunca vou precisar do cooperador Éder. Aí Deus vai criar uma situação que eu vou correr para lá, para cá, não vou achar solução. E a única solução abaixo de Deus que eu vou achar é que o cooperador Moeda. Deus vai permitir para que eu possa vigiar naquilo que eu falo. Para o guspe não cair no meu rosto. Né? São situações que acontecem nas nossas vidas que Deus permite para nós podermos acordarmos. Para nós não acontecer que nem aconteceu que já foi dito aí com Saul, né? Já pensou um ser humano rejeitado por Deus? Meu Deus, é a mesma coisa de ele mesmo próprio furar um buraco e se enterrar Verdade. vivo, né? É difícil, né? Já pensou você saber que você foi rejeitado pelo seu Criador por causa da sua desobediência, né, irmãos? Então, irmãos, então vamos buscar a oração, principalmente nas situações que nós estamos passando hoje, né? Que nem o cooperador Ed já disse que o dia mal pode acontecer a qualquer momento, tanto na minha vida como na sua. Pode acontecer a hora de eu sair aqui desse estúdio, receber alguma notícia, alguma coisa mal, né? Pode acontecer a qualquer momento, a qualquer segundo, né? É que nem a palavra do Senhor diz assim. Sempre eu gosto de meditar esse versículo que todos os dias, os cristãos, a igreja do Senhor é entregue à morte por amor à palavra do Senhor. Isso pode acontecer comigo, com o cooperador Edson Fernandes está aqui, Verdade. o cooperador irmão João Souza, diretor dessa emissora, nós sair daqui, algo acontecer para nós negar Cristo. É. E aí? Nós estamos prontos para isso? Né, irmão? Aquele que tem uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração e palavra, né? Que é o seu alimento espiritual, a sua sobrevivência espiritual, você não está nem aí. Pode tirar minha vida agora, meu filho. É tirar agora, eu vou estar lá com Jesus, lá na glória. Né? Verdade. Na eternidade. Agora, se não tiver, aí é só Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. Verdade, pastor. E outra coisa, a maior batalha que travamos é a interna. É aquela que acontece dentro de nós. Porque Saul, ele não conseguiu vencer a sua inveja que ele tinha sobre Davi. Então um dia mal para ele veio muito cedo. Por quê? Porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Samuel dava uma instrução, quando foi para entrar na terra ali dos amalequitas, Samuel falou assim para Saul, ó, você entra, você destrói tudo, mata tudo. Tudo. Deixa nada. Não deixa nada. Nem um rastro. Nem um rastro, nada, nada, nada. Criança, todo mundo. Ele entrou, ele além de ter poupado o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, ele ainda poupou os animais. Poupou os animais. E antes de ele entrar nessa batalha, ele fez ainda outra desobediência, que Saul, quando foi guerrear contra os filisteus, Samuel falou assim para ele, espera eu chegar. Espera eu chegar. Quando eu chegar, eu faço o sacrifício e te passo as instruções do Senhor. Porque Samuel, ele era o oráculo do Senhor ali na terra naquele momento. Samuel era profeta, rei, juiz e sacerdote. Então,
com ele estava a palavra de Deus. Então, ele tinha falado para Saul, você me espera. Aí, como o acampamento ali do povo de Israel ali foi cercado grandemente ali pelos filisteus, muitos homens temeram, uns esconderam na caverna, outros atravessaram o rio, outros esconderam em cisterna, e o grupo que ficou com Saul, que é um grupo pequeno, temeu. Aí Saul, o que que ele fez? Ele foi lá, ele mesmo, ele pegou, fez um sacrifício. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, o que que aconteceu? O Samuel chegou e disse: o que fizeste? Ah, os homens, o exército filisteu me apertou, tal, e você estava demorando muito, tal, tal, tal. Eu acabei fazendo um sacrifício por conta própria. Não era permitido, ele tinha que esperar. Ele tinha que obedecer à palavra de Deus. Então, ele fez as coisas da maneira dele, do jeito dele. E ele não conseguiu vencer, pastor. Ele não conseguiu vencer, depois que ele foi rejeitado por Deus, a sua inveja, a sua soberba. Ele era muito soberbo, ele era desobediente. A pessoa que anda no caminho da desobediência, o que que acontece? Ela cria dentro dela uma barreira. Ela cria uma rejeição. Ela não consegue mais ouvir a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então ele não conseguiu vencer o que? A inveja. E Deus o rejeitou. Aí ele ficou perseguindo Davi freneticamente. Davi entrou dentro da caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. É por isso que muitos salmos de Davi ele fala assim sobre refúgio. Porque Adulão significa refúgio. Lugar de refúgio ali, ele se refugiou em Deus e encontrou resposta. Porque quando nós lemos o Salmo 142, a alma dele estava no cárcere, não é só o corpo físico. A alma estava o quê? No cárcere. Então, essas coisas acontecem na nossa vida é para isso, é para nos fortalecer espiritualmente e para nós vencermos aquelas guerras, aquelas batalhas travadas dentro de nós. Porque são as maiores, pastor. Olha Davi. Davi, ele matou um urso. Davi, ele era um herói. Ele matou um urso, matou um leão. Quando ele chegou no acampamento de Israel, quando o pai dele mandou ele no caminho trazer pão, vinho, leite, queijo para os irmãos dele, que tinha sido convocado por Saul para guerrear contra os filisteus, quando ele chegou no acampamento, ele pegou, foi para a batalha, venceu Golias. Quando foi para casar com a filha de Saul, Mical, Saul colocou um preço, ele foi lá, matou 200 filisteus, trouxe o prepúcio de todos, entregou. Ele era um guerreiro nato. Só que ele não conseguia, na caverna de Adulão, ele não conseguia ficar de pé. Ele não conseguia vencer aquele gigante que acontece dentro do coração. Foi por isso que ele clamou. Foi por isso que ele buscou a Deus e disse: Senhor, é o meu refúgio, liberta a minha alma do cárcere. Por isso que eu estou dizendo aqui, as maiores batalhas que travamos são aquela interior. Então Davi ele sabia o caminho da vitória. O caminho da vitória é a oração. É você se chegar aos pés do Senhor, é você suplicar, é você rasgar o coração, Se humilhar, né, pastor, mesmo, se humilhar, derramar a sua vida e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não posso. Isso aí é reconhecer a sua total dependência de Deus. Você pode ter certeza que a oração, pastor, ela move a mão do Todo-Poderoso. A oração, como diz o Charles Spurgeon, né? Ele diz assim que aonde há oração, há o perigo imediato da ação de Deus. Então você pode ter certeza que Deus ouve. Deus ouve, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua súplica, ao seu clamor. E Ele estende a mão para te abençoar. Glória a Você pode ter Deus. certeza que você vai vencer essa batalha. Essa batalha, ela não é para poder te enfraquecer, pelo contrário, é para te fortalecer. Deus te matriculou na escola da graça. E na escola da graça você pode ter certeza que você precisa passar por várias matérias. E essas matérias que Deus coloca na nossa vida, às vezes, pastor, é tribulação leve, às vezes é uma tribulação pesada, às vezes são várias. Nós passamos por diversas. Em Tiago 1:2 diz assim: bem-aventurados sois vós quando a aprovação, a tribulação chegar até vocês. Então, receba como felicidade. Olha só, como que pode, né? Quando a pessoa recebe a notícia de uma batalha, de uma tribulação, ninguém quer passar por isso, mas é necessário. Deus coloca isso na nossa vida, porque Deus está te treinando, Deus trabalhando em você, Deus está moldando o seu caráter, e você pode ter certeza que você vai sair dali mais forte do que você entrou. Porque na tribulação você passa a depender de Deus, assim como Paulo diz, né? Quando estou fraco, é aí que estou forte. Porque quando eu estou fraco humanamente falando, eu se torno forte. Porque a minha fraqueza humanamente, a minha fraqueza material, física, ela me leva em oração. Aí a minha vida fica forte espiritualmente. Amém, pastor? Glória a Deus, é verdade, né?
E aquele que acha que é tão forte, é o contrário que ocorre, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor ela é bem clara. Quando se trata de Davi, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar os problemas que Davi teve dentro da sua própria casa, a consequência, Que né? batalha, né? Se ele não fosse um homem de oração, né? Que não buscasse a Deus, que não se humilhasse, que não rasgasse o seu coração no mundo espiritual com Deus, né? Ele não tinha vencido. Então a oração é a chave realmente da vitória. Deus, ele ouve realmente o clamor da sua igreja, né? O segredo mesmo é orarmos. Não podemos cansarmos de orarmos em qualquer momento, em qualquer circunstância, a todo momento, a todo instante. Andando de carro, você está ali em comunhão com Deus, orando em pensamento, ali em espírito, no seu trabalho, estando sempre ali em comunhão com Deus. Porque nós não sabemos o que pode acontecer na nossa vida e na minha vida. E o Espírito Santo de Deus me faz lembrar, muitos anos atrás, desde 97 que eu vou no monte ali no Paxixi, no Morro do Paxixi, sempre eu fazia questionamento, porque lá é bom, porque lá você sempre comendo com a igreja, ali você está sozinho, junto com os irmãos, com os pastores, orando, buscando, não tem ninguém para atrapalhar, não tem música, a única coisa que você ouve lá é barulho de vento e passarinho, de vez em quando algum guiso de cascavel, né? O barulho dela. E aí eu fazia questionamento com o Senhor, por que o Senhor permitiu de Jesus saber o futuro dele? Nós sabemos que ele é 100% homem, mas antes não tinha um conhecimento mais profundo. E por que o Senhor não permite para o ser humano? Era esse questionamento. E daí o Espírito Santo de Deus falou, no encerramento dos propósitos nós, conosco ali naquele lugar, a Deus falou grandemente no meu coração. Se eu permitisse você saber, assim como eu permiti para o meu filho, será se você saía da sua casa? Daí essa resposta eu falo para você também nesta noite, ou nesta manhã deste domingo, dia 13 aí, de novembro. Se Deus permitisse tudo que você já passou até agora, qual seria a sua reação? Sabe se você saísse da sua casa? Eu creio que não, nós ia ficar ali até com medo de sair, né? Verdade. Até com medo de acordar no outro dia, se nós soubesse o futuro. E ele me fez lembrar também, dentro deste questionamento, sobre Maria. Nós que somos pai, eu sou pai, o diretor aqui, o cooperador João Souza, o cooperador aqui, o nosso querido irmão Éder Fernandes, somos pai. E você que está nos ouvindo aí, você que é mãe, né? Se Deus permitisse, o que iria acontecer no futuro do seu filho? Assim como Maria sabia que quando Maria e José foi perante a Deus, perante ali, para ser apresentado no templo, né? Simeão ali, e ali Deus usando ali a profetisa, que iria passar, ia ultrapassar o seu corpo uma lança, no seu filho bebê que estava nas suas mãos, estava sendo alimentado por Maria. Como que seria a nossa reação como pai? Como que seria você como pai que está nos ouvindo? E eu creio que através desta palavra aí, eu creio que por isso que Deus até permitiu tirar José antes, né, do falecimento do filho, e só permitiu Maria, porque Maria tinha que contemplar para cumprir aquela profecia da vida dela. E sempre a mulher é mais forte do que o homem, né? Queira ou não queira, é mais forte do que o homem. Certeza. Né? Porque eu creio que se José contemplasse ali, ele não ia aguentar, ele queria agir, assim, às vezes acontece na vida do homem. Não, eu sou homem, eu sou isso, e é onde já entra aquela parte espiritual. Aquela passagem que leva nós lá em Efésios, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Às vezes José queria, amém, defender o seu filho Jesus através da força física. Ia ser mais lutador por Maria, né? Perder o esposo através de uma morte bruta, né? Para defender o seu filho, né? Então eu creio, esse aqui é o meu particular com Deus. Eu creio que Deus tirou ele antes, para ele não contemplar tudo isso, para ele não fazer, amém,
na parte humana, né? Fazer a reação na parte humana. E Maria contemplou tudo aquilo, calada, né? Sofrendo, ali, mas ela tinha que passar. Então há momentos na nossa vida que Deus permite de nós passarmos aquilo que eu já falei, através do Espírito Santo de Deus, para nós termos experiência com Deus. Né? Não tem coisa melhor você ter experiência com Deus do que você contar o testemunho dos outros. Contar o testemunho do cooperador Éder e do cooperador fácil, João né? Souza, que é fácil. Eu chegar aqui e falar, não, né? Já, o cooperador irmão João Souza passou por isso, Deus deu a vitória, glória a Deus. O cooperador irmão Éder Fernandes passou por isso, glória a Deus. Aí Deus ficou lá de cima. E você, pastor, o que você passou? Qual a experiência que você tem comigo para você saber que eu sou o Deus que resolve o problema de todos os seres humanos, que eu sou o Deus do impossível. Né? Então continua firme, continua orando, buscando, né? Levando essas duas coisas junto, a oração e a palavra. A oração ela vai te fortalecer e a palavra ela vai te dar sabedoria para você vencer o adversário que tenta, amém, te derrubar a cada dia. Amém, verdade, pastor. E outra coisa, né? Aquilo que eu disse aqui, Deus ele permite essas batalhas na nossa vida para nos ensinar uma lição. Para nos ensinar uma lição. Outra parte interessante que o senhor estava falando aí, eu estava vendo, foi quando Deus prometeu a terra prometida e tirou o povo do Egito. O caminho era de uma semana para chegar em Canaã. Uma semana. Eles demoraram 40 anos para entrar na terra. Mas por que isso aconteceu? Por causa da desobediência do povo. Quando Deus ele mandou os 12 espias, vocês vão espiar a terra. Aí foi 12 espias, um de cada tribo, que era 12 tribos de Israel. Foi um homem de cada tribo. Quando chegou lá, eles avistaram a terra, ficaram 40 dias analisando a terra. A terra era maravilhosa. A Bíblia diz que a terra que mana leite e mel, ali mana leite e mel, são símbolos de completa satisfação. É uma terra frutífera, né? Produtiva, né? Até o cacho ali de uva, acho que era 2 homens para carregar. O negócio tinha rio, cheio de árvores, uma terra bastante deleitosa. Só que tinha habitantes fortes lá, descendentes de gigantes. Os anequins, os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e tudo mais. Aquilo ali, quando o povo viu os 12, tremeram diante daquela circunstância, diante daquele problema. Então, quando voltaram pro arraial, né, eles, além de orar, aquilo que nós estamos falando aqui, porque o dia mal chega, era para eles orar. O que eles quiseram, o que eles iam fazer? Queria apedrejar Moisés. Porque ele queria voltar para o Egito. Eles disseram, está lá em Números 13, capítulo 13 e 14. Levantamos para nós um líder e voltaremos para o Egito. Olha só para você ver como é que é. Deus colocou eles naquela circunstância, era para eles depender de Deus. Só que eles também, olha só, querendo já andaram no caminho de Saul antes de Saul ser rei. Antes de Saul ser chamado rei, que viria depois, eles já andaram no caminho de Saul. Não deram crédito naquilo que Deus ouviu. O dia mal pode vir, então a gente tem que se vestir hoje. É agora. Deus ainda diz, olha, pelo fato de vocês não crerem em mim, olha o tanto de sinal que eu fiz para vocês. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Olha, a tema da lição é oração em meio ao desespero. Então, se você está desesperado, qual que é o remédio? É orar. Coisa que era para eles fazer. Coisa que Davi fez na caverna de Adulão, quando ele se refugiou. Ele olhou para o lado, você vê, viu o desamparo humano, só que um exército gigantesco estava atrás de Davi. Saul, ele pegou Israel inteiro, falou assim, onde vocês pegarem, e ninguém queria ser amigo de Davi, porque temeu Saul. Falou assim, se eu for ajudar Davi, com certeza, eu sou mais um na lista, eu vou perder minha vida. Só que daí, Davi, ele sabia a receita. Ele falou, não, ele tirou os olhos do problema e fixou em Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós lemos a palavra, nós ministramos o estudo na sua vida, para que você possa tirar os olhos do problema e colocar em Deus. Porque a palavra de Deus, a pessoa que ouve a voz de Deus, pastor, ela vive acima de sentimento. Ela não se deixa ser levado por sentimento, nem por emoções. Porque a palavra de Deus, ela se torna prioridade. Você passa a ser uma pessoa seguido, uma pessoa orientada pela palavra. Então você anda na palavra. Então, esse é o objetivo. Quando os 12 espias voltaram e trazeram um relatório negativo para Moisés e falaram,
A terra é fortemente habitada. Nós somos como gafanhoto aos seus olhos. Aquilo ali, Deus irou-se com o povo. Deus falou bem assim, ó, aquela geração ali, acredita-se que mais de 3 milhões de pessoas. Falou assim, ó, vocês não vão entrar na terra. Olha só, 3 milhões de pessoas, vocês não vão entrar na terra. O único que vai entrar na terra, Deus falando, tá lá em Números 13 e 14, vai ser Josué e Caleb. Porque neles houve um espírito diferente. Porque eles creram em mim. Eles creram nas minhas promessas. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você pode ter certeza, se Deus disse alguma coisa, se Deus te prometeu, Ele vela pela sua palavra. Você pode ter certeza que vai chegar um momento na sua vida que Ele vai cumprir, porque o tempo não é nosso. O tempo pertence a Deus. Então, daqueles 3 milhões de habitantes, só Josué e Caleb entrou, porque acreditaram, não duvidaram da palavra do Senhor. Creram até o fim. Eles ainda disseram, vamos em frente. Porque o Deus, ele é poderoso para nos colocar na batalha, para nos colocar dentro da terra que ele prometeu. Ele vai vencer, não existe gigante para Deus. Então o povo ali, além de crer na palavra de Deus, ele ficou olhando a sua volta, ficou olhando a sua circunstância. Você pode ter certeza, não vai avante. A pessoa naufraga na fé. A pessoa, quando tira os olhos, pastor, da palavra e coloca nas circunstâncias, vai naufragar na fé. Vai naufragar. Certeza absoluta, porque o que te dá a vitória é a palavra. Ela que vai trazer orientação para a sua vida. Ela que vai te dar entendimento. Ela vai te dar sabedoria. Quando você age segundo a palavra de Deus, você é um vencedor. Davi foi assim, diferente de Saul. Porque Saul rejeitou a palavra. Rejeitou, ficou perturbado. Ficou perturbado. A Bíblia diz que um espírito perturbador da parte de Deus se apoderou dele, ficou ali perturbando a vida dele. Por quê? Desobedeceu, virou as costas. Rejeitar a palavra de Deus é virar as costas. Falou assim, não, eu não preciso da sua instrução, eu não preciso do seu conselho, eu não preciso das suas respostas, eu não preciso do seu aconselhamento, eu vou fazer as coisas segundo o meu parecer. Você pode ter certeza que vai naufragar na fé, porque nem a nossa vontade nunca é de Deus. Essa é a verdade. A vontade de Deus é muito superior. Nós nunca, é o que Jesus falou para Pedro, o que eu faço agora, você não entende agora, entenderás depois. Depois, lá na frente. Lá na frente, amém? Lá no futuro. No futuro. Então são experiências grandes que Deus nos traz dentro da sua palavra, para nós ver a importância da oração, né? Temos aí Davi, a história de Davi que nós estamos comentando aqui, os problemas que Davi passou, os problemas que ele passou dentro da sua própria casa, com a sua própria família, né? Temos uma pessoa chamada aí o profeta Elias também, quase semelhante, correu para a caverna com medo de Jezabel, que prometeu matar, né? E Deus deu vitória, foi buscar, foi orar, foi clamar mesmo com medo, e foi buscar, foi orar, né? Entrou um ato depressivo e Deus deu a vitória. Ele achou que estava sozinho, mas tinha 7 mil ali que não, orando, buscando a Deus, dobrado o seu joelho. Então eu falo para você nesta manhã, você não está sozinho. Deus está contigo. Você está nesta batalha, Deus vai te conceder vitória. O segredo é perseverar. Está em perseverança, orando e não desfalecer. Está sempre buscando ao Senhor, procurando cada vez mais. Vencendo esta batalha, que Deus vai te dar vitória, continua da mesma maneira. Não vai desregredir, amém? Continua buscando, né? Cada dia aperfeiçoando cada vez mais, né? Procurando a perfeição, né? Então Deus jamais vai deixar você sozinho. Então o segredo é a oração, não tem como. Nós, como conhecedor da palavra de Deus, servos e servas do Senhor, a igreja do Senhor, né? O segredo é orar. O segredo é buscar. Verdade. E Deus dá realmente a resposta. Deus coloca toda a batalha por terra. Temos base bíblica, temos vários homens de Deus que oravam. Temos aí Daniel que foi jogado dentro da cova, né? Então Deus até permite você estar dentro da situação que nem Daniel, né? Deus não proibiu de Daniel entrar dentro da cova, mas ele entrou, mas Deus, amém, deu para ele o quê?
o refúgio, Deus deu para ele a bênção lá dentro da cova, deu livramento para ele dentro da situação. Então tem momentos que Deus vai permitir você estar dentro de uma situação, mas não vai deixar você morrer, não vai deixar você, amém, ser derrotado. Deus vai te dar a vitória para você saber que Ele é Deus, Ele é poderoso. Assim como os amigos de Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Deus permitiu que jogasse eles dentro da fornalha, aqueceram 7 vezes mais. E Deus deu o que? A vitória para eles, o que? Dentro da fornalha. Né? O profeta Isaías diz que nós vivemos, às vezes, no momento da fornalha da aflição. Temos aflições, mas Deus está conosco dentro dessa aflição e vai nos conceder vitória para que nós possamos termos uma experiência com Ele. É de nós se aproximar. Sempre aquilo que eu sempre digo. Amém? Lutas, né? A adversidade não vai tirar ninguém da presença do Senhor, vai se aproximar mais de Deus. O profeta Isaías disse aí, o único que pode tirar nós da presença de Deus, da comunhão com Deus, nossos próprios pecados. Verdade. Nossos próprios delitos. Amém, meus queridos? E sem falar, né, pastor, que a oração, ela reverte cativeiro, né? Isso reverte. Grande. Ela reverte cativeiro. Você pode ter certeza. Davi, quando ele ficou ali na caverna de Adulão, que esse salmo, né, é um salmo escrito quando estava ali, na caverna de Adulão, refugiado. Ele orou a Deus, derramou a sua alma na presença do Senhor e Deus reverteu, porque aquilo que parecia ser a prisão de Davi, que parecia ser foi o seu escape. Olha só, a oração te dá escape, te dá livramento. Aquilo que parecia ser a morte de Davi foi a sua vida. Foi a sua vida. Porque ele aprendeu a chegar a Deus diariamente em oração. Essa é uma qualidade. Se você não tem, peça a Deus. Eu com toda sinceridade, eu não tinha, mas agora, pastor, eu tô uns tempos para cá e eu sou grato a Deus porque Deus ele tem me dado essa oportunidade, tem trabalhado em mim, porque eu vejo a necessidade. A cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. Esse ano foi um ano muito difícil. Eu não sei o que está por vir, aquilo que nós estávamos falando aqui. O dia mal, ele pode vir a qualquer momento, ele não avisa a hora que ele vai chegar. Então, como ele não avisa, então é bom você estar preparado, você revestir de Deus, assim como Davi, quando não tinha ninguém, ele olhou para a sua direita, humanamente falando, não tinha ninguém, só que ele aproveitou esse momento e clamou a Deus fervorosamente, assim como o senhor lá fala lá no monte, né? Fervorosamente chegou a Deus em oração, Deus abriu as portas, Deus deu escape para ele, Deus mostrou caminho, Deus respondeu a sua oração. Sabe? E ele aprendeu que o segredo da vitória é a oração. Toda vez que Davi ia para a guerra, ele chamava a nação, convidava a nação a clamar ao Senhor. Porque somente assim vem a vitória. Você pode ter certeza, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se nós rejeitarmos, se nós não tomarmos este exemplo, esta referência que Davi teve, você pode ter certeza, aquilo que eu disse, a gente não vai vencer, a gente vai naufragar na fé. Porque aquele que rejeita a doutrina, rejeita a boa consciência do Evangelho, você pode ter certeza, vai afundar na fé. Amém, pastor? Já estamos quase encerrando. São 11 horas. Isso. 4 para as 11, a gente tem compromisso. Encerrar um pouquinho mais cedo. Mas que Deus venha abençoar a sua vida aí, que você está nos ouvindo, né? Do outro lado aí da tela, da outra rádio aí, que a Rádio Voz Amiga chega até você. Você pode ter certeza que o caminho é esse daí. Assim como Davi orou, porque o caminho do crente, ele é um caminho, pastor, ele é um caminho espinhoso, difícil de você andar. Assim é a trajetória. A trajetória de todo crente é assim. Deus, se Deus te chamou, ele vai te provar. Você vai passar por isso. No Salmo aqui 142, né, ele diz assim, olha só, para nós encerrarmos. Ele diz assim, olha só o caminho de Davi, olha só. No caminho que eu ando me ocultam armadilhas, olha só. Então, o Davi andava no campo minado. Andava no campo minado, cheio de mina. Colocar os pés. Né? Davi, exatamente, os inimigos dele fazia tocaia para ele. Ficava moitado, fazendo armadilha para ele. E nós hoje enfrentamos, qual que é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o diabo. Você acha que ele não estuda?
ele não age, ele não tem as suas estratagemas, Estratégia, as suas estratégias. Às vezes ele dá uma recuada, não é porque ele desistiu de você, não, ele recuou para recarregar as baterias, para pensar numa nova estratégia para poder te derrubar. Então nós andamos também no campo minado. Agora, se a pessoa não tem um relacionamento com Deus, não tem vida com Deus, você pode ter certeza, você vai cair na armadilha. Vai cair na armadilha. Davi, ele não caiu por quê? Porque quando ele refugiou, ele diz aqui, ó, há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interessa, a ti clamo. Então ele buscou a Deus, ele clamou porque ele sabia que de Deus vinha a vitória. Então Deus deu escape para ele, né? Por quê, pastor? Porque a vida cristã não existe neutralidade. Ou você é bênção, ou você é maldição. Né? Aquele que crê em Deus, que anda nos seus caminhos, Jesus chamou para ser bênção. Agora, se você rejeita a palavra do Senhor igual Saul, você vai trair a maldição para sua vida. Amém? Então, que esta palavra, que esse estudo venha tocar no seu coração nesta manhã. Em nome de Jesus, já estamos encerrando aqui, né? E que você venha chegar a Deus em oração. Aprenda isto. Aprenda. Quer ser vitorioso? Quer passar pela escola da vida? Quer ser aprovado na prova por Deus? Então este é o caminho. Porque se você não agir desta forma, Deus vai mandar adversidade para que através dessa adversidade você se chegue aos pés do Senhor. Foi assim com Paulo. Foi-lhe dado um espinho depois da revelação tremenda de Paulo, para que ele não se orgulhasse, se ensoberbesse, né? Foi-lhe dado que um espinho na carne. Aquele espinho manteve o quê? Ele manteve ele humilde. Quebrantou ele. E ele orou, aí ele abaixou a cabeça e disse, por isso que eu estou fraco e estou forte. Porque ele via a sua total dependência. Ele começou a se relacionar mais com Deus. Amém? Então vamos começar aqui um período de oração em nome de Jesus. Você vai querer falar mais alguma coisa, pastor? Glória não, meu querido. Não, foi uma benção, tudo maravilhoso. Em nome de Jesus, vamos começar aqui um período de oração, que você está na sua casa. Vamos orar, vamos clamar. Hoje um pouquinho mais cedo, mas eu creio que domingo que vem, né, pastor, se Deus permitir, voltaremos ao nosso horário normal. Que você que está nos assistindo, que Deus ilumine a tua vida, te dê muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita sabedoria, muita presença de Deus na sua vida, muita oração, porque esse é o caminho. Não existe atalhos para a santidade, né, pastor? Não existe atalhos. Tem pessoas que acham que não quer encurtar o caminho, igual Saul, quer fazer de outra forma, de outra maneira, não. O caminho que Deus nos propôs. Não adianta inventar, né? Não tem que inventar. O caminho que Deus nos propôs. O evangelho é simples. É só seguir a bússola aí que é a Bíblia. Só seguir as escrituras, em nome de Jesus. E vamos orar. Eu agradeço já, desde já agora, você que tem permitido que nós entrássemos aí no seu lar através da Rádio Voz Amiga. Baixe o aplicativo. Baixe o aplicativo para você poder estar nos acompanhando aqui todo domingo das 10 às 11h30 e depois se inscreva também no canal. Né? Eu até compartilhei nos meus status lá no WhatsApp, né? Meu aplicativo preferido, depois você entra lá se puder, né? É Rádio Voz Amiga. Amém? Que Deus abençoe. Vamos começar o período de oração, você que está na sua casa, vamos unir a nossa fé, vamos unir o nosso coração, o nosso espírito, vamos unir as nossas forças, vamos chegar diante de Deus em oração, para que o nosso dia seja melhor, para que Deus venha nos dar entendimento, para que Ele venha nos dar um escape, porque Deus ele é maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que Ele permitiu que hoje nós estivéssemos vivos aqui. Isso aí é presença de Deus, isso aí é amor infinito. Glória a Deus. Né? Hoje você foi abraçado pelo amor de Deus, você foi tocado pelo Espírito Santo. Né? Glorifica a Deus, porque, como diz a palavra de Deus, enquanto a vida há esperança. Né, pastor? É verdade. Deus abençoe. Vamos orar então, em nome de Jesus. Começar o período de oração. Senhor meu Deus e meu Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença nesta manhã, dia 13/11/2022. Primeiramente, Pai, agradecendo por estar vivo, agradecendo ao Senhor por estar aqui presente, Pai, na Rádio Voz Amiga, agradecendo, Pai, por esse tempo oportuno que o Senhor tem nos preparado para estar diante do Senhor aqui, ministrando essa EBD, juntamente com o pastor Orcídio de Abreu e o cooperador irmão João Souza. Pai, abençoa a vida deles, guarda a vida deles, Pai, dê entendimento e sabedoria, reveste, Pai, a vida deles com a Tua armadura.
em nome de Jesus. E todos os nossos ouvintes, Pai, aonde eles estiverem, se é nesta redondeza, se é em Campo Grande, se é em outro país, em outra cidade, em outro estado, aonde ele estiver, porque no mundo espiritual não existe distância. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha levar esta palavra. E que esta palavra, Pai, venha tocar no coração. Porque a única coisa que nós podemos fazer é levar a palavra até o ouvido. Do ouvido ao coração, quem faz é o Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, toca nesta pessoa, faça a Tua obra, que essa pessoa, Pai, venha andar no caminho da palavra inspirada. Que esta pessoa, meu Deus, venha andar no caminho da justiça, que ela venha dar ouvidos, Pai, à Tua voz, como diz a Tua palavra, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor está falando conosco o tempo todo, que nós não venhamos a ser, ó Deus, como Saul, rejeitar a Tua palavra, desobedecer os Teus mandamentos. O Senhor mesmo diz para Saul através do profeta Samuel, Deus não tem prazer em sacrifício, Ele prefere obediência. Né? Que nós venhamos, Pai, a inclinar os nossos ouvidos para a Tua palavra, que nós venhamos aprender a ouvir e a praticar, dar ouvidos, Pai, à Tua voz, quando o Senhor falar conosco, e nós venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti e para que nós venhamos a fazer o que é certo. Então, Pai, todos os ouvintes, abençoa, guarda eles, guarda minha esposa, protege, Pai, dê muita força, muita luz, muita paz, muita prosperidade, muito vigor, Pai, que ela venha encontrar o auxílio do Senhor, a minha mãe, os meus parentes, todos, meu Pai, que estão nos ouvindo, através dos meios de comunicação da Rádio Voz Amiga, através do Facebook do Pastor Orcídio de Abreu. Meu Deus, abençoa eles, que a Tua palavra, Pai, venha frutificar, venha florescer no coração deles, Pai, e que a Tua luz, Pai, venha brilhar, venha resplandecer sobre a vida de todos, desde agora e para sempre. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor proporcionou nesta manhã de domingo, do dia 13 de novembro. Te agradecemos de nós estarmos sobre os nossos pés na face desta terra, para continuar levando esta palavra nos quatro cantos desta terra. Agradeço, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que o Senhor concedeu com vida neste dia chamado hoje, abençoando, Senhor, esta mãe, este pai, que estão juntamente com seus filhos, meu Deus e meu Pai, com a sua parentela nesta manhã. Meu Deus, abençoe, que neste domingo, Pai, seja um domingo repleto de bênção, de vitória, de conquista, abençoando, Senhor, poderosamente pelo ato de fé, que o Teu filho colocar um copo com água, uma garrafa com água, peça de roupa para ser consagrado. No momento que esta pessoa vestir esta roupa, vai receber a cura. No momento que esta pessoa tomar desta água, vai receber a restauração e a cura. Meu Deus, essas fotografias que está sendo representado através, Senhor Jesus, de algum membro da família dos Teus filhos, até mesmo colega, trabalho, abençoando poderosamente a todos aqueles que estão trabalhando neste momento. Abençoa todos os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste e oeste desta nação, para o progresso, o crescimento desta nação brasileira. Abençoa os mototáxis, os taxistas, o Uber, motorista de ônibus coletivo particular. Abençoa aqueles que estão viajando de condução própria nesse feriado prolongado, Senhor, que o Senhor venha livrar de todo acidente. Abençoando as nossas autoridades, a todos os governadores de cada estado, prefeito de cada município, ao nosso presidente da república, que é a nossa autoridade maior dentro desta nação. Abençoando a Tua igreja, Senhor, em geral. Meu Deus, logo mais às 18 horas estaremos na Tua casa, nesta penúltima ceia do ano de 2022. Abençoando todos aqueles que estarão conosco nesta ceia. Abençoando, Pai, o diretor desta emissora, nosso querido irmão cooperador João Souza, abençoando poderosamente. Aqui está o caderno da oração. Meu Deus, o caderno da oração aqui da Rádio Voz Amiga. Quantos nomes estão relacionados aqui neste caderno? Quantas pessoas já receberam vitórias, Pai? E eu creio, Pai, no mover, no sobrenatural, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do já. Abençoa minha esposa, minha mãe, abençoa a Tua igreja em geral, guarda nas Tuas mãos santas, nas Tuas mãos poderosas, e nós te pedimos, meu Pai, a bênção e a proteção divina, abençoando
diretor desta emissora, nosso querido cooperador João Souza, a esposa, a filhinha Ana Lívia, abençoando o cooperador Moerder, a esposa, a irmã Camila, abençoando o ministério do teu filho, abençoando a cada um dos teus filhos que nos acompanharam nesse estudo, Senhor, que irão ver logo após nas redes sociais, Senhor, no canal do YouTube, Senhor, no Facebook, Senhor, abençoando, meu Deus, esta pessoa que estará ouvindo este áudio, que estará assistindo esse vídeo, Pai, que venha a ser impactado através do teu poder, da tua graça, porque somente o Senhor possa realizar isto. E nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos em casa digam amém, e nós dizemos amém. Desde já agradeço a Deus por esta oportunidade, ao nosso querido diretor desta emissora, nosso querido cooperador irmão João Souza, por essa oportunidade que ele nos deu nesse trabalho tão lindo, né? Glória a Deus, esse programa exclusivo aí da Rádio Voz Amiga, Escola Bíblica Dominical os domingos, todos os domingos das 10 às 11h30. Que Deus abençoe o nosso querido irmão presbítero, irmão Sebastião, a sua esposa, a pastora Rosa, aí dos bairros Zé Pereira, que está ouvindo esta programação. A todos os amados irmãos que estão nos ouvindo, a minha esposa, um beijo, que Deus abençoe grandemente e abençoando a cada um de nós. E fazer o convite para você, hoje estaremos ali na Igreja Brasil para Cristo, na Avenida Rádio Maia, 1198, na Vila Popular, na divisa com o bairro Santa Mônica, na penúltima ceia do ano, hoje às 18 horas, das 18 às 20, amém, a Santa Ceia do Senhor, juntamente com o culto voltado à família. Esteja conosco, ou procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas não deixe de congregar, não deixa de buscar ao nosso Deus, amém? Para finalizar e passar aqui para o cooperador irmão Éder, finalizando, só queria deixar uma palavra para você sobre a oração, que o Senhor me tocou no momento da oração. Às vezes você que está orando por uma pessoa, a oração intercessória ela tem um poder muito grande, momento de oração. Exemplo bíblico, Abraão orou a favor do seu sobrinho Ló, para não ser destruído ali na cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus ouviu o seu clamor, enviou os 2 anjos ali em Sodoma e Gomorra, e tirou ali o seu sobrinho, o sobrinho de Abraão, ali daquela fornalha que foi destruída ali, aquela cidade ali, amém? Então assim Deus vai fazer também para membros da sua família. Não desiste, ainda quando a vida há esperança. Um beijão no teu coração e ficam todos na paz do Senhor Jesus. E a saudação final do cooperador irmão Éder. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado por você nos permitir entrar dentro da sua casa através dessa programação. Tá? Um beijo no seu coração, um beijo para minha esposa, que Deus abençoe ela, para minha mãe, né? Que Deus ilumine vocês sempre. E se Deus permitir, né, pastor, domingo que vem, estaremos aqui novamente em nome de Jesus, porque a nossa vida pertence a Deus, está nas mãos do Senhor. Jesus mesmo diz, um homem não pode acrescentar um curso a mais na sua vida, a não ser que Deus permita. Então tudo está nas mãos do Senhor, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana gloriosa, gloriosa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais, até o próximo domingo. Glória a Deus. Até mais.